Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Está, Sérgio. Então, Paulo, tudo bem? Tudo bem? Esse boa tarde é muito cronológico. Pode ser bom dia, boa noite. Sim, nós por acaso queria sair boa tarde hoje, porque acho que é de tarde ainda. Ainda estamos em férias e coisas Exatamente. Estamos aqui para mais uma hora de Ars. Vamos dar continuidade. Hora de Ars, subscrever, sinos. Ainda não temos o cartão, mas vamos ter um cartão. Eu estou a falhar. Sérgio está a falhar porque vai-me trazer assim uma... Estou a passar da condição de historiador para político. Prometo e não Exatamente. Eu acho que ainda está às legislativas. Vamos ter aqui um cartão com todos os... Subscrever, gostar, sinos... Com as instruções. As instruções, exatamente. Então, Ficamos no último programa, com a questão da vestimentária no século XVI e XVII. Sim. Nós tínhamos começado a verificar a evolução do vestuário que vinha daquela aparente anarquia, não gosto do termo. A diferenciação... Pot-pourri. O pot-pourri, exatamente. Em que o vestuário militar ainda não tinha uma certa... não verificava uma uniformidade absoluta. Nem do século XVII também se verifica. Mas há uma coisa que nós penso que tínhamos começado a referir. Eu referi isso com o exército de Gustavo Adolfo na Guerra dos 30 Anos. Sim. Que eram as cores começarem a corresponder não só cores de Estado. Sim, não a cor da Libre Ducal, da Libre Condal, que continuava a existir, mas as cores de Estado. E eu recordo, isto se calhar repescando, a cor de Estado que surge nos exércitos de Gustavo Adolfo e nas ilustrações que ele consultava, o azul e o amarelo, que são hoje as cores da Suécia, não é? Mas isso depois também começa a existir uma certa... Ou seja, quando eram armados, organizados os regimentos ou os terços, se for no caso ibérico, são os terços, que assumiam as cores de quem os organizava, mas nunca esquecendo que estavam já à ordem de um Estado moderno. Daí o caso, começar a referir o caso dos exércitos de Luís XIV. Que eu quero referir que estão... Neste momento há publicações de Alien Books sobre o exército de Luís XIV feitas pelo René Chartrand, que será uma editora inglesa, mas que neste momento será o State of the Art para nós o que é o exército de Luís XIV. E entender o exército de Luís XIV é entender o exército moderno no sentido, por exemplo, da questão do vestuário ligado à evolução do armamento. Ele congrega... Não pensemos que a França é um caso isolado na Europa, mas a França torna-se no caso paradigmático e que depois exporta isso para o resto da Europa. Mas estamos a esquecer de um ator. Mas não é de propósito, só porque vai fazer um Brexit. Nós abstemos-nos desses comentários. Porque se calhar, para entender a questão, por exemplo, de uma cor se tornar tradicional num exército, no vestuário de um exército, se calhar mais depressa que o corte, ou digamos um fashion, uma moda, num corte ou num tipo de vestuário, temos o New Model Army do Cromwell. Quando há a Guerra Civil Inglesa, e depois se reestrutura o exército inglês entre a pertença à República, o protetorado de Cromwell e a Revolução Gloriosa de Carlos II, que não faz nenhum retorno a tradições antigas, nós vamos ter o exército, o New Model Army vestido com que cor? Com a cor que vai até hoje, que é o vermelho, ou o encarnado, que é uma cor que entra operacionalmente como cor de combate, hoje é usada como cor cerimonial pela Guarda Real Inglesa, e não só. Mas as pessoas conhecem mais, sim, foi mais na Guarda Real, que é a Guarda Escocesa, a Guarda Inglesa e a Guarda Galesa. Sim, mas a escocesa... Só se distingue por uma... A escocesa, eu já vi a renda da Guarda Escocesa, é diferente da... acho que não tem... Mas é assim, eu sou não daltónico confundir também. com os regimentos de...
há uma coisa, o que é hoje o Royal Regiment of Scotland, que tem os tartans, etc., não tem a ver com a Guarda Escocesa, da Guarda Real Inglesa, porque a maneira de os distinguir é pelos botões. Eles hoje são distintos, são 6 botões na casaca, e a maneira como os botões estão distribuídos, eu agora não tenho presente, mas 6 botões distribuídos uniformemente, penso que é a Guarda Inglesa. Os botões 2 a 2 será a escocesa ou a Guarda Irlandesa. Eu disse galesa, peço desculpa, irlandesa. Sim. E os Irish Guards é que serão 3 mais 3. Há um código de botões que os distingue. Sim, eu lembro-me que, por acaso, assisti ao Reino da Guarda Escocesa, que foi na residência do Príncipe Carlos. E lembro-me que o Reino da Guarda Escocesa, os uniformes eram castanhos. Mas eu também sou daltónico, portanto, o vermelho para mim é castanho. Atenção, eles podiam não estar com o uniforme cerimonial, porque eles... E estavam de quilts. Pode ser o Royal Regiment of Scotland. Atenção, porque a Guarda Real Inglesa faz a guarda normalmente... A única coisa que eles tinham em comum era o Palácio de Buckingham. Sim. Quando é Balmoral. Ou, por exemplo, se for quem faz a guarda... Neste momento não é só a Guarda Real Inglesa, que nós conhecemos com os bearskins, com as barretinas pele de urso. Sim. Ultimamente já tem sido a Força Aérea Britânica que tem feito a guarda. Os Gurkhas. Portanto, tem havido inclusive uma unidade canadiana já fez isso, recentemente. Não sei se era uma unidade de infantaria ligeira. Eu acompanho isso muito no YouTube, curiosamente. Sim. Na Escócia, em Edimburgo, tem a Royal Mile, a milha real, e isso é feito pelo Royal Regiment of Scotland, quando a coroa transita durante uma milha entre o castelo de Edimburgo e a residência real. Portanto, há toda uma tradição muito complexa, mas essa cor vermelha vem do tempo da Guerra Civil Inglesa, em 1644, e os anos subsequentes, e a Revolução Gloriosa, portanto, o retorno ao trono de Carlos II de Inglaterra, com a nossa Catarina de Bragança. Por isso, a introdução de uma cor identificativa no Estado acontece na Inglaterra com a introdução do vermelho. A uniformização, talvez, do vestuário, obviamente, aqui não temos espaço para particularizar, mas o exemplo é que o lançamento de uma moda vestimentária vem, se calhar, do tempo de Luís XIII, Luís XIV. E o que é que nós temos? O que é que nós vemos? Nós vemos no século XVI, também o século XVI são 100 anos. Nós, no início do século XVI, ainda temos o final da Idade Média. Estou a exagerar, mas ainda bem as tradições tardo-medievais. A armadura, os Landsknecht, que nós tínhamos falado, toda aquela variedade e relativa anarquia vestimentária dos soldados, das tropas no terreno, dos nobres, da aristocracia que combate, não já das milícias populares, mas de corpos perfeitamente organizados a nível das cidades, ou a nível dos microestados, ou a nível dos estados. E o que é que traz de comum o século XVI? Isso, até bem no século XV, os grandes capitães. A tratadística da guerra, o Gonçalo de Córdoba, não é? Sim, é o grande capitão, que vem do século XV. Maurício de Nassau, para o século XVI e XVII. Portanto, há uma tratadística que vem trazer o quê para o campo de batalha? A artilharia, as formações de infantaria com piques e armas de fogo, a cavalaria que se adapta. Nós já falámos disto, mas eu só quero mencionar isto rapidamente, porque a cavalaria que não se vai ficar só pela lança, porque a lança é conservada na Europa de Leste pelos polacos, e é retomada quase no final do século XVIII, e a lança volta em beleza com Napoleão, com os seus lanceiros polacos. A lança esteve adormecida durante 100 anos e volta à carga, passa a expressão, no final do século XVIII. Mas a crescer às armas brancas, que são as armas por excelência da cavalaria, é crescida a arma de fogo no momento em que ela pode ser encurtada do pesado do arcabuz de forquilha e do mosquete de meixa para, por exemplo, para as armas caríssimas da altura que têm os feixes de roda. Claro que eu vou pôr a imagem para explicar isso. O que é um feixe de roda? O feixe de roda permite reduzir a arma ao ponto de se ter uma pistola ou uma pequena carabina. O que é que isso permite? Se temos um pequeno formato, vem para a cavalaria. Claro, sim. Ao vir para a cavalaria, também a cavalaria, a aparência da cavalaria, se começarmos por aí,
No século XVI ainda temos a armadura integral, mas ela vai reduzindo, porquê? Eles têm que aligerar, porque a própria utilidade da armadura ainda é muito relativa. Ou vai se tornar relativa. A uma certa distância ainda protege, porque um tiro de arcabuz, a pólvora ainda não está totalmente desenvolvida. Um pelouro de arcabuz, que é uma coisa que anda à volta dos 20 mm de diâmetro, é o calibre médio, é respeitável. A partir de uma certa distância pode bater num peitoral ou numa parte blindada de um cavaleiro e já não lhe pode amolgar um pouco e não penetrar, porque perdeu força a uma certa distância, e se ele tiver a má sorte está no caminho. A curta distância as coisas mudam de figura. Por isso a armadura vai reduzindo. A nível da infantaria, a armadura vai reduzindo a proteção, vai ficar, se houver uma proteção metálica, vai estar nos piqueiros e a nível de um peitoral e de uma certa proteção aqui a nível abaixo da cintura, pela zona da coxa. E o morrião, ou o capacete, do qual temos muitos exemplos, os morriões tipo pera, o morrião tipo português, o morrião tipo espanhol, e é difícil dizer o que é o português e o espanhol, porque sim, toda a gente usa morriões, portanto são aqueles capacetes com uma proteção lateral, só mostrando na imagem, não é? Ou o chapéu de armas, também muita gente lhe chama isso. Ou então uma coisa que aparece muito interessante, que já tínhamos falado, que são os chapéus de abas, como vemos a mosqueteiro, mas que por vezes levam uma calote metálica. Isso é mais ou menos o padrão que se estabelece durante o século XVI. Portanto, esse tipo de vestuário, que é um bocado anárquico. E uma pessoa chamava a atenção, e muito bem, porque é que não falávamos dos gibões? Nós falámos muito das armaduras de couro. Sim. E querendo aproveitar essa intervenção dessa pessoa que pôs em comentário, não penso não pôs em YouTube, pôs em comentário. Sim, foi em comentário, foi. Realmente há de lembrar que, por vezes, e nós portugueses fizemos isso, o gibão, que vem da Idade Média, que sobrevive no século XVI, de linho, de tecidos grossos, não couro, acolchoados e encebados, que dão alguma proteção relativa contra determinado tipo de armas perfurantes ou contundentes. E até de chamar a atenção que o gibão é muito útil para quê? No caso português e espanhol e subsequentemente dos impérios coloniais, o linho tem alguma capacidade de preservar o combatente em ambientes tropicais ou de temperaturas elevadas, porque realmente estar a torrar no Índico com um peitoral de ferro, sim, não é ser candidato a micro-ondas. Exatamente. Não é? O couro também não é... Um couro também é algo que oprime. O gibão de linho prensado ou do linho... usar o linho como armadura é algo que é tão velho quanto a história da guerra. Mas nós os linotórax gregos. As armaduras gregas, aquelas armaduras que nós vemos nos gregos, aquilo é linho em camadas. Com um tratamento especial. É acolchoado e tratado. Isso vem para os gibões, exatamente. Gibões ao tempo português. Que vem da Idade Média e ainda vem para a Idade Moderna. Portanto, são formas aligeiradas, mas que vai acabar por desaparecer. Isso vai acabar por desaparecer com a regularização da vestimentária militar. Ou seja, o século XVI é, digamos assim, a época de transição. Por força da evolução do armamento, que nós tínhamos dito, a revolução militar, ou seja, da reestruturação do campo de batalha, a própria roupa vai ter que se ajustar. E se entrarmos no século XVII, então é que se ajusta de vez. Porque o século XVII traz uma regularização das armas de fogo. Traz a regularização até ao início do século XVIII do uso do pique. Do piqueiro. Ou seja, choque e fogo. E as batalhas campais, quando não há os cercos, porque os cercos agora também são diferentes. Os cercos são simétricos. Se cercarmos uma cidade, como por exemplo o cerco de Breda, os espanhóis cercam os holandeses em Breda, os espanhóis bombardeavam Breda e as muralhas de Breda bombardeavam de volta as posições espanholas. Breda caiu, mas havia resposta simétrica. E um campo de batalha campal é fácil ver nas gravuras do século XVI, em que temos piqueiros de um lado, piqueiros do outro. Terços de arcabuzeiros de um lado, terços de arcabuzeiros do outro. Artilharia nos flancos e cavalaria a progredir. Em caracol, há tratados para isso. Portanto, já o cavaleiro do século XVI e do século XVII
é alguém que já só leva uma couraça, uma coura, o gibão já começa a sair. A coura substitui o gibão, de certa forma, e agora a primeira arma que usa possivelmente vai ser o par de pistolas de roda, depois a espada, aí sim a espada, e a lança, se forem tropas a cavalo da Europa Central e da Europa do Leste, porque a lança não sai no Ocidente sai, mas Oriente não. Os lituanos e os polacos não deixam de usar lanças, nem tampouco os otomanos, e eu aqui não quero esquecer os otomanos num ponto. No século XVI, XVII, há uma ocidentalização, alguma ocidentalização do próprio exército turco, que começa a importar, digamos assim, conselheiros militares do Ocidente. Há uma ocidentalização no uso das armas. Aliás, o exército turco no século XVI, XVII está tão bem armado como qualquer exército ocidental. Tem arcabuzes, não usam muito a lança, não são muito... Eles usam mais a lança como cavalaria do que como infantaria. Aí difere a escola. Claro que vestem as tropas turcas vestem de acordo com a sua tradição civilizacional. Sim, mas também eles têm uma certa uniformização da aparência. Os janízaros, por exemplo, qualquer quadro, qualquer gravura que representa os janízaros turcos, que tem a sua particularidade, rapazinhos cristãos que são levados, são raptados literalmente para servir o sultão, e são convertidos ao Islão, e são as tropas melhores que o sultão conta. Eles têm nós temos tendência a ser eurocêntricos. Se vamos falar de uniformização militar, o caso dos janízaros turcos é sintomático. No caso do Ocidente, quando entramos no século XVII, o que é que começa a surgir? A casaca. Lentamente vai entrando a casaca. O que é a casaca? É, portanto, uma casaca comprida, com punhos virados de grande dimensão, normalmente de um palmo aberto, com uma profusão de botões, bolsos. Estas casacas vão até ao topo, digamos, ao topo do joelho. Não cobrem o joelho totalmente. Por baixo de tudo está uma camisa de linho. Repare, a camisa entra. Por cima da camisa é posta uma véstia, que é uma casaca, por vezes sem mangas, que vai um pouco mais acima do que a casaca superior. Portanto, é véstia. Também com uma profusão de botões. Não é? É posto uma gravata, um pescocinho. Isto a partir de meados do século XVII, 1650, 60, é o que começamos a ter na Europa. E isto é assim, pode ter as cores que aproveitam, cores nacionais ou cores próprias, mas isto é o corte quase que se espalha como uma moda. A gravata que é um pescocinho branco de tecido, e depois o calção, que vai dar resultado em duas situações. Ou o calção com a meia de lã presa no joelho, que vai dar uns sapatos de couro que não têm direitos nem esquerdo, são sapatos de frente quadrada com fivela e uma proteção, digamos, uma língua de couro que vem sobre a dobra do pé. E depois sobre isto o que é que vem? Os primeiros soldados que aparecem nas ilustrações, nós estamos a ilustrar isto, terão ainda chapéu a mosqueteiro. Mas depois há um problema. E é uma das explicações. Não é a explicação. Porquê é que de repente se passa do chapéu, que, por exemplo, aparece no final do século XVII, com a beira ligeiramente virada para cima e com plumagens decorativas e identificativas, sim, efeitos sim. E começámos a ver uma coisa que não tinha aparecido antes, assim, não, o tricórnio. Ou seja, mas tricórnios de grande dimensão. Nota-se perfeitamente que foi pegar no chapéu e começar-lhe a virar as abas de maneira a fazer um tricórnio. É que o próprio mosquete vai se transformando. O que era aquele arcabuz pesado com que não dá para fazer a ordem unida, quer dizer, a ordem unida, para os nossos espectadores, é manobrar o mosquete em termos de disciplina e cerimónia. Portanto, mosquete ao ombro, apresentar mosquete, isso no século XVI, não. O que o soldado fazia era carregar com o mosquete às costas, com o cordão de morrão, no caso fosse um mosquete de forquilha,
e não dava para grandes cerimónias e não havia uma ordem unida. Mas a tratadística começa a introduzir o conceito de disciplina e um dos esteios da disciplina é a ordem unida. Ou seja, aquelas colunas de tropas que formam um quadrado disciplinado, mas depois em deslocação é uma coluna que se mantém coesa, mas sem grande aparato. A introdução do Estado moderno, o cerimonial do Estado moderno, por exemplo, de Luís XIII e Luís XIV, vai começar a introduzir a ordem unida. Noutros casos também. No caso da Suécia, etc. Ou seja, direito a volver, frente a volver, meia volta a volver. Eu estou a usar os termos de agora, não os termos da época. Tudo isso. Ou seja, a introdução de um conceito de disciplina também vai moldar o vestuário e o armamento. Ora, quando o mosquete aquele antigo mosquete ou arcabuz é substituído por versões mais, digamos assim, as versões mais tardias do mosquete, que são ainda de morrão, mas já têm o feitio do que vai ser o mosquete de Pedreneira. Ou seja, já é possível fazer manobra de cerimónia com a arma. A verdade é que ao manobrar um bocado o mosquete, ele bate no chapéu. E não só, o chapéu retira um bocadinho de visibilidade e de mobilidade para um soldado de infantaria. Poderá ser uma das razões. A verdade é que um tricórnio do início do século XVIII ao final do século XVII, nota, é muito mais alto, que eles vão diminuir de tamanho até a serem feitos como tricórnios e não como chapéus que levaram a quem se dobrou as abas. E nós então começámos a ver isso alastrar por todo o Europa Ocidental. Nós temos, no caso português, a milícia prática de Bento Coelho, que é de 1740, onde vemos perfeitamente esse tipo de chapéu ainda, embora está profusamente ilustrado a nível de desenho, a preto e branco, não a cores, em que vemos a véstia, vemos a casaca, vemos outra coisa que é interessantíssima, que é a mudança do municiamento, é o desaparecimento dos piqueiros. E porquê é que o desaparecimento dos piqueiros se verifica? Porque há um senhor chamado Vauban que começa a pensar, ora bem, já existia uma coisa, a baioneta. Sim. Ele aperfeiçoou a baioneta. Há quem diga que ele inventou da baioneta, não é bem. Em vez de termos dois corpos diferentes, um de piqueiros e outro de arcabuzeiros, junta-se as duas coisas. Inicialmente, o que é que se experimenta fazer? É ir repescar um tipo de faca, de punhal, que é o punhal de caça, e enfiá-lo na boca do cano da arma. Isto só tem um problema. A arma é disparada várias vezes, mas depois, quando chega ao contacto com o adversário, fica obstruída pela baioneta. Que é o plug bayonet, é a baioneta de encaixar ao cano. E no Museu Militar até temos lá um exemplar. Isso até é usado para armas de caça. Isto para o século XVII. Ou seja, nós vemos os piqueiros a recuar a proporção que era de 70 para 30, de 70 homens para 30 arcabuzeiros, depois passa de 50 para 50 e quando chega ao início do século XVIII já está invertido. Já está 30 piqueiros, onde eles existem. No caso dos russos, a Batalha de Poltava, em 1709, ainda há piqueiros, mas, por exemplo, Portugal vai para a Guerra da Sucessão de Espanha e que eu tenha estudado não traz tem piqueiros. Tinha-os deixado. Porquê? Porque tinha adotado o mosquete, que, entretanto, o sistema de morrão é substituído pela pederneira. E o Sr. Vauban, olhando para o problema que se punha das baionetas obstruírem o tiro, vai criar a baioneta de alvado, que é um tubo que entra no cano, prende através de uma torção e desse tubo sai soldado a uma lâmina. Está feita a baioneta. Portanto, o piqueiro deixa de ter razão de ser. Isto qual é a influência que tem sobre o uniforme? A casaca, os piqueiros, os últimos piqueiros, vestem exatamente como a infantaria com mosquete, com a tal casaca, com a véstia, com o tricórnio. Isto os últimos, da Guerra de Sucessão de Espanha e da Grande Guerra do Norte. Ainda alinham possivelmente com algo que já não tem grande utilidade, mas é tradicional, que é a couraça metálica. O peitoral. Só. Que é o chamado piqueiro seco. Mas depois, com a substituição, isso é abandonado. E enquanto temos, no final do século XVII, porque no 1680 já poucos exércitos estão a alinhar piqueiros, ainda existem, mas a tal proporção inverteu-se porque já estão a aparecer as tais baionetas, o mosquete está generalizado à pederneira,
o nosso soldado, que vai ter uma aparência que pouco muda até ao final do século XVIII, é mais os pequenos pormenores da véstia, da casaca e do tricórnio. Ele vai ter um cinto onde suspende, isto vai começar a existir o material de regulamento, coisa que não existia antes. E que está escrita em regulamentos. Em vários países têm a ordenança de como usar a patrona de munições, que é a cartucheira que fica suspensa, que tem que ficar do lado direito, porque é o lado onde vai buscar o cartucho, porque há outra coisa que também convém dizer. Eu hoje estou um bocado desorganizado. Paulo não abre a boca. Um bocadinho. Não dá tempo. Pois é. O desenvolvimento da arma de fogo também dá aqui. Eu falei da baioneta e dizem que tem 4 minutos. Tem 4 minutos para dizer uma coisa que é fundamental. É frequente ver-se nos filmes e nas gravuras os apóstolos. Os arcabuzeiros, que eu há bocado falava, andavam com os 12 apóstolos, que é aqueles cintos que trazem as cargas ao penduro. Sim. O desenvolvimento do armamento vai levar a que se abandonam os apóstolos, que era perigoso andar ali com o fogo de artifício ao penduro, e se começa a adotar os cartuchos feitos em papel, onde está a carga e a bala. Ou seja, conforme a arma se desenvolve, também o municiamento se desenvolve. Isso tem efeitos sobre o uniforme, porquê? Porque deixamos de ter a necessidade de andar ali com a pirotecnia ao penduro, com o cordão ao penduro, por exemplo, com um polvorinho só para a escurva. Escurvar é pôr a pólvora junto à câmara para fazer fogo. E passamos a ter um cartucho que faz tudo. Rasga-se o cartucho, escorda-se, fecha-se e o resto da carga vai para o carro. Não dá para fazer aqui a grande coreografia. Não é? Ora, com isso, então, para deixar para o próximo programa, o soldado do século XVI para o século XVIII, tricórnio, casaca, veste por baixo, gravatinha, o pescocinho, a calcinha, o calção, a meia de lã. E o sapatinho. E o sapato pesadão. Em alguns casos, a meia é substituída pela polaina. Sim. E neste caso, onde é que está a proteção do soldado? Porque não está. Não está. Ele deixa de estar a partir do momento em que começa a dizer... Okay. Não está. E depois o que é que ele põe? No início do século XVIII, põe um cinto de onde se suspende duas coisas. A baioneta e a espada de infantaria. O terçado. A espada mais curta tem uma utilidade relativa. Dura até às guerras napoleónicas ou até depois. O terçado acompanha, vem quase até o final do século XIX. Pode ser estético. Sim. Depois iremos por aí. Depois tem um talabarte, que é um cinto que cruza, onde passa a ter, com a modificação e a evolução do municiamento, a caixa, que é um bloco de madeira com furos, para não andar os cartuchos a rasgarem-se lá dentro, onde são dados 30 ou 40 cartuchos para carregar mosquete. Isto é o básico, é como se veste e parece o soldado do final do século XVII para o século XVIII. O que faz a infantaria para a Guerra da Seção de Espanha, para a Batalha de Blenheim, para a Batalha de Almansa, Blenheim, onde está o antecessor do Sr. Churchill, não é? Lord Churchill. A Batalha de Almansa, onde está a nossa infantaria, que todos disseram que fugiram, não, a cavalaria que retirou, mas a infantaria portuguesa que retirou foi para a Colina dos Mortos, em 1707. Portanto, todas as batalhas começam no século XVII a ter esta aparência, todos a vestirem-se. Onde é que está a exceção? Onde é que ainda reina uma certa aspecto regional? Europa do Leste. Os polacos, lituanos, na Sérvia, ainda há alguma orientalização e da Rússia. Ainda não chegou lá o Pedro. Mas quando o Pedro chegar ao poder, e chega na altura que estamos a falar, ele vai desrussificar o exército e vai ocidentalizá-lo por completo. Ou seja, o exército russo da Batalha de Poltava é um exército perfeitamente ocidental, com estas características todas que as imagens vão apresentando ao longo do programa. Portanto, está feito um modelo para o século XVIII. O que vai acontecer no século XVIII é a casaca vai permanecendo, mas vai simplificando, o tricórnio vai reduzir, aquelas enormes mangas vão ficar mais curtas e havemos de chegar à versão que ninguém se apercebe que vem daí do uniforme pré-napoleónico e mesmo napoleónico. Até que o tricórnio sai do serviço efetivo, mas continua a existir. Sabe que o tricórnio ainda existe nos carabinieri italianos. Sim. E há uma forma de tricórnio que são aquelas latas que são usadas pela Guarda Civil Espanhola. É uma adaptação. Sim, mas sem fogo. O Paulo hoje não deixei falar.
Há momentos em que não dá. Lá vem alguém dizer, deixem falar o Paulo. Deixem falar o Paulo. Mas há situações aí, há programas que tem que ser assim, porque é preciso. Não, porque aqui neste caso, quem sabe, esta não é propriamente a minha praia. Quem sabe disto é o Sérgio, não é? Portanto, é normal que fale um bocadinho mais. Mas hoje até foi um bocado anárquico, mas pronto. Mas fez todo sentido, e acho que fez todo sentido, e as pessoas percebem perfeitamente, fez todo sentido. Pronto. E agora, já passaram uns 4 minutos, ou mais. O Paulo, o nosso produtor, está... Vamos iniciar o velho processo de despedidas. Portanto, não esquecendo outra vez de subscrever. Sim, toda aquela parafernália de coisas na frente do vídeo. Exato. Paulo, eu peço desculpa. Desta vez tenho que me penalizar. Hoje não deixei falar. Eu vou dizer uma coisa. O Sérgio respira pelos poros da pele, não respira pelo sistema respiratório normal. É uma coisa especial que ele tem. Desenvolveu com o tempo. Isso estava a chamar sapo, mas pronto. Ficamos por aqui. Para considerar o Paulo. Hora de Ares. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.